Você sabe que a galera tá gostando, tem muito carro exclusivo que as pessoas não conheciam. Por essa razão, eu trago a parte 3 dos carros nacionais, versões muito raras de carros nacionais que são muito conhecidos. Olá amigos do canal PL, bem-vindos, nosso vídeo está começando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que você não vai pagar nada, tá? E ativa também as notificações, porque eu acho que muita gente não está ativando as notificações, porque daí quando entrar no ar vídeos novos, você vai receber lá a notificaçãozinha para você assistir conteúdo legal, de qualidade, chegando até você, tá certo? Olha, mais versões legais como essa que eu vou falar agora. Em 1982, a Fiat chegava à marca de 500 mil carros vendidos no Brasil. Fiat que havia iniciado suas operações aqui em 1976. Para comemorar esse feito, foi lançado então a versão 500 mil do Fiat 147. Esse carro vinha com motor 1300, pintura metálica, bancos e revestimentos internos em veludo exclusivo, rádio AM/FM, contagiros no painel, entre outras exclusividades. Essa versão é bem obscura e poucas informações são encontradas. Nesse exemplar, por exemplo, nós podemos notar o interior e ver que até as telas dos alto-falantes, por exemplo, possuem o logo da versão S500. Para deixar a situação ainda mais interessante, um colega do canal aqui, o Fabrini Novelino, que possui vários carros antigos, entrou em contato comigo e disse: olha, eu tenho uma Panorama 500 mil. Aí está o carro dele. E o que me deixou mais intrigado ainda foi que por fora é tudo realmente igual ao modelo hatch, porém o interior possui o tabelier diferente. Esse tabelier aí mais diferenciado foi usado na versão top da linha 147. Eu digo top, não é que a versão top era de fato, mas o nome mesmo era 147 Top, que usava esse painel que nós estamos vendo aí. Só que se olharmos o interior de um 147 Top da época, nós vemos o mesmo tabelier e com o painel com contagiros. Porém, no carro do Fabrini, o painel não possui o contagiros. Só que na propaganda da série 500 mil, um dos itens listados como de série era justamente o painel com contagiro. Curioso, esse carro nem se encontra nada. Aí você pode até pensar, será que foi uma Panorama que foi caracterizada como 500 mil? Por ser uma série rara, até no próprio modelo hatch, acho difícil. E pelo que ele me relatou, esse carro foi comprado não de um colecionador, mas de um cara que usava o carro mesmo para trabalho. A gente nota os detalhes, os pequenos detalhes, como os adesivos, a própria tela do alto-falante também, que é um item muito exclusivo. Realmente é uma coisa curiosa. O próprio 147 500 mil é já difícil de ser encontrado, quanto mais essa Panorama. Agradecer ao Fabrini Novelino que cedeu as imagens que nós estamos exibindo agora aqui e relatar essa versão realmente obscura e desconhecida do 147 e também da Fiat Panorama. Olha, já que estamos falando de Fiat, eu vou trazer mais um aqui agora, que é o Odi CSS. Não é bem uma série especial, mas é uma versão muito rara. E o Fiat Odi CSS era o sedanzinho ali que foi lançado em 1983, já com a frente do Spazio, e foi produzido até 1985. O motivo da produção limitada da versão esportiva CSS é que a Fiat iria disputar o Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos com o Fiat Odi. Mas para isso, para homologar o modelo, seria necessário que algumas unidades fossem vendidas ao público comum. Por essa razão, apenas 300 unidades do Odi CSS foram feitas para serem comercializadas para fazer a homologação do carro, o que o torna hoje um dos Fiats mais raros do Brasil. Além do visual esportivo, exclusivo com kit aerodinâmico e faixas decorativas, o interior também era repleto de itens exclusivos. O motor também trazia melhorias na mecânica. Era um propulsor de 1.4 litros com cabeçote especial, que desenvolvia algo em torno de 78 cavalos, atrelado a um câmbio de 5 marchas. Aliás, já dizendo, o Fiat Odi hoje em dia é um carro raro em qualquer versão. Pode ser um CS, por exemplo, ou um CL, acho que é CL, né? É um carro raro de ver em qualquer versão que seja, mas o modelo realmente CSS é muito raro, mas não é o único extremamente raro feito com esse carro. Ele também foi produzido na exclusiva série Pierre Balmain, fabricado apenas de janeiro a março de 1984. Disponível na cor dourado bege áureo com acabamento interno monocromático,
monocromático, para-choques, grade, frisos e plásticos externos marrons, vinha com o símbolo PB da grife no painel e inscrições laterais, e por fim vinha também com 2 malas da grife do estilista, algo bem parecido com o que já tinha sido feito com o Monza Clodovil pela Itororó, concessionária Chevrolet. Eu falei sobre esse carro no vídeo anterior da semana passada, se você não viu, vale a pena ver também. O Chevette hatch foi lançado em 1980 para competir com o Fiat 147, Brasília e até o Gol. Em setembro daquele ano, já com o modelo 1981, a Chevrolet lançava o modelo esportivo Chevette SR. Hatch e contava com um bom motor 1.6. Acontece que em 1982 todas as versões da linha Chevette passaram a usar o motor 1.6, o que deixou a SR meio sem sentido, mesmo que o 1.6 do modelo SR tinha 5 cavalos a mais. Ele acabou sendo descontinuado no final de 1982, então foi produzido ali 2 anos só, basicamente, o que o torna bem raro. Inclusive, nesse ano de 82 teve outro fato também interessante, porque a Chevrolet já se preparava para lançar o Chevette restilizado, o novo Chevette em 83 para 1983, e como a versão sedã do Chevette ainda era a que mais vendia, mesmo com a oferta do hatch, eles resolveram criar uma versão esportiva do sedã, até para aproveitar itens e componentes que eu acho que estava sobrando no estoque da versão SR. Por isso foi lançado então o Chevette Ouro Preto, que também tinha um apelo esportivo e itens do SR, como eu disse, como contagiros, spoiler e etc. Ele foi disponibilizado apenas nas cores dourado e preto, e as rodas sempre eram na cor dourada com parafusos pretos. Internamente ele vinha com bancos reclináveis e encosto alto, volante esportivo, painel com contagiros e vacômetro, além do console de reloginhos herdado do SR. Essa versão é até menos conhecida do que o próprio SR, mas foi fabricada em 1982, às vésperas da mudança de linha para 1983, quando o Chevette ganhou aquela frente mais parecida com a do Monza. Ao bater o olho, você pode pensar que está olhando para uma Ford Belina. Não está de todo errado, porém o nome oficial desse carro é Corcel 2 Van. Basicamente uma Belina com chapas de aço no lugar dos vidros traseiros e com lugar para apenas 2 passageiros lá na frente. Quase uma Pampa mesmo. Apesar de parecer uma boa opção para o trabalho, esse modelo não teve muitos pedidos. De 1982 até 84, apenas 504 unidades do Corcel 2 Van foram fabricadas, e muitas desses carros, com o passar dos anos, acabaram sendo convertidos para uma Belina comum, e também na época tinha facilidade de se alterar o documento, Então, por essa razão, é difícil encontrar uma nas características originais da Corcel 2 Van, que era uma Belina furgão basicamente. Olha, quando se fala em Gol furgão, muitos já pensam nesse modelo aqui. Porém, poucos sabem que a versão furgão do Gol já existe desde 1981, quando foi lançada a versão com motor 1.6 refrigerado a ar, porque o 80 era só 1.300. A versão furgão chegava já em 81. Destinados sempre para o trabalho, muitos foram vendidos para a Sabesp, CESP e demais companhias governamentais. Há quem diga também que o Gol furgão, por ser mais barato, era comprado por muitos lojistas e transformados em uma versão comum para eles terem mais lucro. Então o cara comprava um furgão que era mais barato, transformava ele num carro comum e vendia desse modo, lucrando mais. Naquela época, como eu acabei de falar, no caso do Corcel 2 Van, a facilidade de alterar o documento era mais fácil. Então muitos foram descaracterizados. O modelo furgão do Gol foi disponibilizado até 1994, sendo que até o fim de 1986 ele usava ainda o motor Boxer, refrigerado a ar, e a frente também do BX. De 1987 até 89 foi usado o motor
AP, e de 90 a 94 foi usado o CHT 1.6, que também era conhecido como AE 1.6. Aliás, o câmbio era apenas de 4 marchas até 1990, só em 91 que foi adotado o câmbio de 5 marchas. Um outro fato também curioso é que o motor AP de 87 a 89 ele foi desenvolvido especialmente para o furgão. Era um bloco de motor 1.8, mas com cabeçote 1.6, de modo a dar mais torque atrelado ao câmbio de apenas 4 marchas, porque era uma versão destinada para carregar peso, né? Então, esse modelo é muito raro hoje em dia, porque, como eu disse, todos basicamente foram destinados inicialmente para trabalho, né? Trabalho pesado às vezes, e muitos também acabaram sendo convertidos para um carro de passeio comum. Então, é difícil você encontrar um hoje, né? Acho que a Volkswagen poderia ter feito uma Paraty furgão, né? Seria basicamente uma Saveiro fechada. Eu acho que teria até mais êxito do que o próprio Gol. Como muitos foram destruídos, hoje é muito raro, principalmente na versão BX, que eu acho que é a que merece um lugar aqui especial na nossa lista. Olha, o Monza foi realmente um fenômeno de vendas nos anos 80, né? Foi o carro mais vendido, o carro do ano, e ele foi lançado em 82 inicialmente na versão apenas hatch. Em 83 chegava já o modelo sedã, e sobretudo o sedã de 2 portas foi o que disparou o número de vendas. Logo, em pouco tempo, se tornou o modelo mais querido e mais vendido também do Monza. Com isso, as vendas do hatch foram caindo ano a ano, né? Em 1985, no meio do ano fiscal, a Chevrolet alterou o interior do Monza. Além disso, muitas mudanças foram feitas no meio do ano, o que caracterizou nesse ano a existência de Monza Fase 1 e Monza Fase 2. O carro da nossa lista pode ser considerado o Monza Hatch Fase 2, porque com o declínio das vendas do Monza Hatch, com o lançamento da Fase 2, o Monza Sedan se consolidou de fato como o modelo mais vendido. Sendo assim, os hatches, do 86, por exemplo, já Fase 2, foi produzido algo em torno de 1000 carros, 900 carros, um número baixo realmente. Então você tem ali o Monza Hatch, que já trazia as melhorias do Fase 2. O Monza foi fabricado no Brasil, foi ofertado no Brasil até 88 na carroceria hatch, mas naquela versão SR, a esportiva, que se tornou mais comum. Um hatch Fase 2 realmente é algo muito raro que merece estar aqui na nossa lista. Olha só, meus amigos, agora falando de linha Santana Quantum CD. Até hoje muitas pessoas batem no pé que não existiu Quantum CD. O que acontece é o seguinte: o Santana foi lançado em 84 e a Santana Quantum lançada um pouco depois. Como era um carro muito caro, era o carro mais caro da linha Volkswagen, né? Você pegar fotos de catálogo da Santana, é uma Santana CG. A Santana Quantum CG foi a mais vendida até 86, que já era um carro caro. A Santana Quantum CD, como era muito cara, inicialmente ficou restrita apenas a pedidos internos de funcionários da diretoria. Depois ela até foi oferecida sob encomenda em concessionárias, mas as vendas desse período eram majoritariamente da Quantum CG ou CS, que era a mais simples. A Quantum CD realmente é uma versão muito rara e até desconhecida, mas que existiu sim e está presente aqui também na lista de hoje. E já que eu tô falando de linha Santana, será que teve mesmo o Santana C, né? A misteriosa versão C de 1987? A versão C foi produzida em lotes, pessoal, de 86 a 87. Pois é, essa versão foi uma artimanha da Volkswagen para driblar a alta inflação da época. Como os preços estavam congelados, para reajustar o preço, tentar acompanhar a inflação que era desenfreada, ela criou novas versões. Então, a partir de 87, o CS passaria a ser CL, o CG passaria a ser GL e o CD passaria a ser GLS. Porém, mesmo assim, o prejuízo seria grande. Muitas empresas quebraram, inclusive, nesse período. Então, a Volkswagen, o que ela fez? Ela posicionou as versões para baixo e
teoricamente criou uma versão mais completa, que seria a GLS. Como fez isso? Criou-se a versão C, então puxou para baixo. Por exemplo, o C seria o CS seria o C, o GL seria o CS, o GL seria o CD e o GLS seria uma nova versão em tese mais completa. O modelo C era um modelo realmente oferecido ali na tabela de preços, entendeu? Então eles conseguiram driblar colocando ali para baixo para ajustar de modo, realmente um período conturbado ali de inflação desenfreada. E essa versão foi realmente ofertada tanto no Santana quanto na Quantum e até no Gol, que também foi feita a mesma coisa, né? Sai de cena o BX SLS e passa a ter o Gol C, o Gol CL e Gol GL, né? E fora os esportivos. Então essas versões mais básicas eram destinadas às vezes para CNPJ, empresas. Então o Santana C era disponibilizado com apenas 4 marchas também, nos mesmos moldes do Gol Furgão, apenas na cor branco paina, e até a Quantum também era oferecida sem bagageiro, sem rack de teto. Essas versões elas foram fabricadas tão pouco que nem foto você encontra, né? Eu até vi algumas em lotes de leilão, inclusive um Gol C. Como na época também era comum, infelizmente, carros saírem com o documento errado, eu já até vi um Santana C no documento, mas que era um CD, ficou faltando o D, não era um C, então é uma bagunça realmente, mas teve sim, Santana C, Quantum C e Gol C. Também entram na nossa lista de versões raras, obscuras e desconhecidas. Eu disse no vídeo anterior que iríamos falar sobre mais versões especiais do Ford Corcel. Hoje temos aqui a série 5 estrelas do Ford Corcel e também da Belina. Foi lançada em 1982 com base na versão L. Era oferecida na cor exclusiva dourado metálico com rodas esportivas. Internamente havia relógio digital e contagiros. Em 1984 essa série retornou mais elaborada do que a anterior, com pintura em tom verde metálico exclusivo, vidros verdes, frisos e maçanetas pintadas de preto, faixas laterais exclusivas em vermelho e preto, além de já utilizar um novo motor CHT. Em 1985, um ano depois, o Ford Corcel passava por sua última restilização. Ficou mais parecido com o Del Rey, ganhando também todo o interior, o tabelier, igual ao do Ford Del Rey. Com esse novo visual, foi oferecido a série Astro, que podia ser encontrada nas cores ouro quartzo ou prata extrato, e vinha com itens exclusivos como faixas laterais, relógio digital no teto, calotas do Escort GL e revestimento de bancos com tecido similar ao do Escort XR3. Duraria apenas mais um ano, saindo de linha em 86. Olha, para encerrar aqui, realmente falando agora de Del Rey, como já falei do Escort, o Del Rey foi lançado em 81 para 82 como modelo ouro, sendo mais completo, e tinha o Standard, o básico, né, que ficou conhecido como série prata. Ele não era tratado como série prata de maneira oficial, e em 84, nas vésperas do lançamento do modelo novo, porque em 85 o Del Rey também passou por uma restilização frontal, mas em 84 já foi lançado o Del Rey GLX. Pouca gente sabe disso, porque em 85 teve a mudança ali dos nomes das versões, né? Passou a ser GL, GLX, Guia, mas o GLX ele já surgiu em 84 para ser uma versão intermediária entre o básico e o ouro, que era o mais luxuoso. Com o emblema GLX ainda em adesivo, ele buscava ser uma versão um pouco mais esportiva da linha Del Rey e ainda possuía o visual da primeira geração, vamos dizer assim. É uma versão pouco conhecida, mas existiu sim, ao contrário do que muitos pensam que o GLX surgiu só em 85, ele já havia realmente em 84 e entra também como um carro raro, pouco conhecido pelas pessoas aí no mercado nacional. Olha, eu agradeço muito vocês terem visto mais esse vídeo, eu procuro passar aqui conhecimento, nostalgia, literatura automotiva, contar histórias. Esse é o objetivo da Sessão Nostalgia que nós produzimos aqui no canal PL. E eu agradeço imensamente a cada um de vocês que prestigiam o meu trabalho aqui no canal PL. Por essa razão também, aguardo vocês no próximo vídeo com muito carinho para voltarmos no tempo mais um pouco. Um grande abraço e até mais. Tchau!